Podcast Experiência do Cliente entrando no ar. Eu sou Fernando Coelho, seu mentor de experiência do cliente, aqui no Spotify. E a gente fala direto de São Paulo, da cidade de Bebedouro. Para quem não sabe, é a terra da laranja. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante. Recebe um convidado super especial: CRM, mais CRM para a farmácia. De acordo com os dados de mercado, empresas maduras em CRM conseguem ter aí um aumento de fidelização de 27% a 63%. E quem vai conversar comigo hoje aqui no podcast é Gustavo Tenan, que é CEO da Trivium CRM para a farmácia. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite, Fernando. É um prazer te ter aqui. E Gustavo, eu já quero começar perguntando, porque muito dono de farmácia tem essa dúvida, né? O que é CRM? CRM é a sigla para Customer Relationship Management, que é, no nosso caso, um sistema, mas ele é todo um processo que faz a gestão do relacionamento com os clientes. E quando a gente fala de CRM, a gente não fala só de sistema, né? A gente fala aí de tecnologia, obviamente, mas a gente fala de processo, estratégia. Como é que funciona isso na prática? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, não, isso é um bicho de sete cabeças, isso não é para mim. Como é que funciona na prática? Na prática, a gente utiliza as informações que o cliente deixa na farmácia, no nosso caso, farmácias, né? E transforma aquilo em insights, em informação para que os gestores consigam se relacionar melhor com os clientes, melhorar suas vendas, fazer cross-sell, fazer upsell. Então ele basicamente utiliza as informações das transações e transforma aquilo em inteligência para melhora de vendas e relacionamento. Agora, quando a gente fala de Brasil, né? E especificamente, bora ali para o setor de farmácia, efetivamente. Quando a gente fala de Brasil, como é que está a maturidade de uso de CRM em farmácias dentro do Brasil? A maturidade ainda é baixa, a gente vê as grandes redes utilizando em alguma boa medida, mas quando a gente olha para o mercado de médias redes, pequenas redes e drogarias individuais, a aderência ainda é muito baixa e até a própria conscientização deles sobre o tema é baixa. E o que tu acha que é causa raiz disso, né? É porque CRM é novo? Porque CRM já tem algum tempo, né? Mas, quando a gente vai olhando para a farmácia, é novo no Brasil? Muita gente confunde, às vezes eu vejo isso, né, gente confundindo CRM com, funil somente de vendas, né? O que é que tu enxerga no mercado que é uma problemática? A gente observa que é uma tendência natural que as empresas menores, as médias e as pequenas demorem um pouco mais para aderir às tecnologias, às novidades. Não é mais uma novidade, mas até chegar ali nas médias e pequenas, isso tem um tempo mesmo de adoção. Também o mercado vem passando por essas mudanças de transformação digital, então acho que concorreu com outros temas, com loja virtual, com atendimento por WhatsApp, com aplicativo próprio. Agora a gente vê que o tema de CRM para drogaria está ganhando tração, mas tem muita gente que ainda não conhece. Provavelmente por causa dessa concorrência com outros temas e a própria maturidade dos negócios. Sim. E aí é importante a gente falar aqui para quem está ouvindo e assistindo a gente, né, e quando, a gente fala de maturidade de gestão, a gente está falando de realmente modelo, barra cultura, barra liderança, gestão de pessoas dentro das empresas. Como é que no dia a dia vocês estão enxergando isso e que está fazendo com que esses donos de farmácia percam dinheiro? Porque no final do dia o CRM ajuda não só na fidelização, né? Tu falaste aí de cross-sell, upsell, e isso é grana entrando no caixa. Exatamente. Então, um outro ponto também que é a questão da maturidade de gestão e da maturidade digital, é a maturidade digital. Sim. Então, esse mercado que a gente observa, o pequena e média rede de drogarias, eles ainda não têm o conceito de orientação a dados. Então, eles não, em alguma medida, né, muitos não entendem os benefícios que uma ferramenta orientada a dados pode trazer para eles. Consequentemente, eles perdem todos esses insights, esses potenciais ganhos de relacionamento de dados, de melhorar
a compreensão do comportamento do cliente, as oportunidades que os clientes deixam para eles e acaba perdendo vendas nesse sentido. Agora me conta uma coisa, eu particularmente conheci o sistema da Trivial e, assim, eu posso falar com muita segurança que eu fiquei impressionado com a usabilidade, como é fácil, né, utilizar a ferramenta. Falando de dados, como que entrega muitos dados que para o gestor isso é mega importante para ele tomar a decisão de qual farmácia, qual unidade está dando melhor ou pior resultado, o porquê, qual o produto ali que é vaca leiteira, abacaxi, né, e que pode ser feita alguma ação, alguma medida. Como é que a Trivial, primeiro explica para a gente o que é a Trivial, né, e como é que a Trivial está trabalhando nesse sentido? A Trivial é uma empresa de tecnologia e é focada exclusivamente em CRM para drogarias. Nosso produto é um produto único e é esse software, sistema de CRM para drogarias. Todos os fundadores já são oriundos desse mercado, tanto de tecnologia quanto de drogarias. Dá mais segurança, né? A gente tem um background longo aí de 20 anos, no mínimo, quase 25 anos, trabalhando nessa área. O CRM, ele pega a massa de dados de vendas e de clientes e ele consegue clusterizar esses clientes e dar perfil para cada um. Então, o proprietário ele começa a entender, meus clientes têm alta frequência na minha loja, os clientes eles compram em frequência determinadas linhas de produto, eles estão vindo com intervalo curto na loja, o intervalo é muito longo, a maioria dos meus clientes é ocasional ou são clientes fiéis, e em cima disso ele consegue traçar estratégias de relacionamento, de vendas, de comunicação. Legal. E a gente conversava aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, da importância de cruzar CRM com outras ações, né? Então, cruzar CRM com trade marketing, cruzar CRM com mídias digitais, né? Vocês têm uma área de CS, não é isso? Temos. E essa área de CS, pegando aqui a pequena empresa, ela vai te contratar, contratou a Trivial. Pô, mas ela não tem ali, às vezes, a expertise que é preciso. O que que essa área de CS ela faz ali na prática? Porque eu já vi muito isso, né? O empresário pequeno, não só no segmento de farmácia, mas em qualquer segmento, ele fala assim, isso não é para mim. É para o empresário pequeno ou não é para o empresário pequeno? E o que que a tua área de CS faz? É para o empresário pequeno, a gente atende médios e pequenas redes de drogarias. Hoje vocês estão em qual região do Brasil? Todas as regiões. Norte, Nordeste, Sim. Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo. Centro-Oeste, tudo. Sudeste, Sul. Legal. Temos representatividade em todas as regiões. A nossa área de CS funciona basicamente como uma consultoria. Então, ela entende a maturidade do cliente, do nosso cliente, no caso, vê o nível de maturidade dele em relação à captura de dados, identificação de vendas, e a partir disso traça um plano de implementação e treinamento do CRM até a fase de utilização. De maneira permanente. De maneira permanente. Na fase de utilização, a gente vai dando apoio com sugestões de campanhas, com avaliações em conjunto com o cliente, avaliação de resultado. Então, basicamente, funciona como uma consultoria, como se fosse um bracinho de uma consultoria de marketing ali, voltada para o CRM Maravilha. e relacionamento. E o CRM, obviamente, com outras ferramentas de fidelização, ele de fato ajuda esse negócio, essa empresa, a conseguir ter ali mais resultados de esse cliente voltar, esse cliente. E uma coisa que eu falo muito, inclusive no meu livro Fidelizando o Cliente na Prática, o cliente fidelizado, ele é menos sensível à concorrência e ele é menos sensível a preço. Então, às vezes, eu vejo muito isso com pequenos negócios, imagina que acontece no teu setor. O pequeno empresário, ele está brigando por preço. Então, ele faz campanha de preço, ele só fala de preço, ele não fala de relacionamento, ele não fala de educação, ele não fala de fidelização. E aí ele vai perder para o cara da esquina. Isso é muito natural. Tu enxerga isso? Sim, inclusive está alinhado com a questão da maturidade das empresas, muitas ainda trabalham no modelo transacional. Ela tem a transação com o cliente, ela captura os dados daquela transação, mas ela não utiliza aquilo para entender o cliente, se relacionar melhor e aproveitar as Não oportunidades. tem a cultura de dados que tu falaste. Não tem a cultura de dados.
E isso impacta realmente em perda de dinheiro. Porque o empresário ele não olha isso, né? Exato. Ele não olha o dinheiro que não está entrando. Eu digo que é a perda silenciosa, Gustavo. O cara, ele tá perdendo grana, ele não sabe por que ele perdeu o cliente, né? E aí ele culpa o mercado. Não sei se tu ouve muito isso. Não, o mercado Sim. tá ruim, é a economia que tá ruim, né? Pegando um gancho no que você falou que eu estava pensando aqui, né? A gente mapeia, por exemplo, os clientes ocasionais Aham. e os fiéis. Sim, E aí você consegue ver de uma rede para outra a diferença. a diferença. Então, aquela rede que trabalha melhor a fidelização, a taxa de clientes de recompra do mesmo cliente é muito alta. Ela é mais alta de fidelizados. E a loja que já não trabalha isso bem tem uma taxa de ocasional. O que é ocasional? O cliente que vem só eventualmente na loja. Então, quando a loja não tem essa cultura de dados, não entende esse comportamento, o que está acontecendo? Esse cliente muito provavelmente está comprando várias vezes em outras lojas também, mas ela não sabe disso. A partir do momento que ela começa a olhar para isso, ela faz ações de Muda a visão engajamento, dela. ações de recuperação, ações de retenção, ações de incentivo. Então, ele captura valor em cima disso. Só para a gente chegar ao final aqui desse bate-papo, dava para passar aqui 2 horas falando sobre estratégias de fidelização. O pequeno ou médio, porque a grande rede já está bem estruturada, né? Sim. Mas o pequeno e o médio farmacêutico. Se tu fosse definir ali 3 ações para ele fidelizar o cliente. Faz isso e faz isso. Não é uma receita de bolo, mas é um ingrediente, né? Cara, faz isso, que teu resultado melhora. Quais seriam esses 3 ingredientes? Primeiro é Contratar a Triv. sim, mas estruturar ali, né, um modelo de relacionamento com os clientes. Então, cliente novo, por exemplo, se cadastrou, começou a comprar, eu me comunico com ele, eu dou informações sobre a minha loja, os dias de atendimento, eu informo as linhas de produto que eu trabalho. Isso é legal. Então, um trabalho de onboarding, né, de um cliente novo. Porque esse cliente, às vezes, ele nem sabe tudo que tem na tua loja, né? Sim. Outro dia eu tava sentindo dor No meu na lombar, telefone, né? WhatsApp. E aí me disseram assim, cara, compra canela de velho. E tu vai encontrar na farmácia. Eu disse, deixa eu ir atrás desse canela de velho. Batata. Agora imagina se o cara tá lá o tempo inteiro comprando remédio, sei lá, pra dor, qualquer outra coisa, e ele recebe um e-mail marketing ou um SMS falando, olha, tem promoção aqui no segmento XYZ. Estimula. Então, tem essas ações de clientes novos, tem ações para reter o cliente que já é fiel. Então, nós temos a oportunidade de criar, por exemplo, campanhas de aniversário, campanhas de pós-venda. Então, o cliente foi lá, Sazonal, mãe. campanhas sazonais, o cliente foi lá, comprou um medicamento para o filho ou um antibiótico para ele. Pode-se fazer uma comunicação, uma mensagem para ele no outro dia perguntando se aquilo deu resultado. Então, você vai trabalhando o cuidado com o cliente. Trabalhar com recuperação de clientes que estão deixando de comprar. Então tem uma infinidade Clientes que faz tempo que não que visitam. compravam com você e estão, por exemplo, 90 dias sem comprar. Então tem várias ações. Mas antes de estruturar todas essas ações, ou durante, é necessária a cultura de dados. Sim. A loja precisa cadastrar o cliente, o balconista, capturar os dados dele. E um ponto que é importante também, e que eu vejo muito, não só no segmento de farmácia, mas em qualquer segmento, e no varejo é muito forte, farmácia é varejo, é cuidar de gente, né? Então, pode implementar o CRM que for, a estratégia que for, a ação de marketing que for, mas se o time não estiver feliz também não funciona. Eu falo muito isso nos livros, nas aulas, aqui mesmo no Spotify, e isso é um reflexo, porque e aí falando agora para você, que é farmacêutico, varejista, o teu funcionário é que vai executar a estratégia, né? E ele só vai executar a estratégia se ele tiver bem treinado, bem contratado, desenvolvido, ouvido. É o que a gente chama de experiência do empregado, do colaborador, né? É exatamente isso. Então, para ter um bom CRM, um bom relacionamento com o cliente, você precisa da equipe engajada também. Então, balconista, a equipe de marketing, a equipe de trade, que tem oportunidades também para fazer trade. Todas essas equipes precisam estar engajadas em prol de se relacionar com o cliente e criar valor para as lojas também. Maravilha. Gustavo, como é que a gente acha a Trivial? No Instagram, no LinkedIn, site? Conta pra gente. No Instagram, @triv.io. Uhum. O site também,
trive.io.com.br. .com.br. Não, trive.io só. Ah, só? Isso, Pronto. Trive com V mudo. Se jogar no Google já. .io, isso, põe no Google Trivio CRN. E como é que a gente acha o Gustavo? No LinkedIn, Gustavo Tenan, e no Instagram, @Gustavo Tenan também. Maravilha, a gente conversou com o Gustavo Tenan, que é CEO da Trivio CRM para farmácias, e esse foi o nosso episódio inédito falando sobre como fidelizar clientes no segmento de farmácia, no segmento de saúde. Se você também quiser acessar as minhas redes sociais, Coelho Fernando falou, e esse podcast ele é um oferecimento do Instituto Experiência do Cliente Oculto IEC. E se você quiser levar os nossos treinamentos, workshops e palestras para qualquer lugar do Brasil, acesse www.institutoexperienciadocliente.com e fala com o nosso time comercial. Esse foi o podcast Experiência do Cliente. A gente se encontra no próximo episódio.